Olá, o pessoal tá chegando. Boa noite. Oi, Pri. Ah, amiga, que bom, já entrou. Simoninha, que saudade, menina. Eu tô? Ai, que bom. Oi, a Caio, eu não consigo ver quem é. Marcinha. Oi, Cici, estamos precisando almoçar de novo, né? Se encontrar. Boa noite, Marcinha. João, também. Ai, o Alexei. Oi, Alexei. Rosane. Ah, agora eu vi. Aparecida, mamãe, Eulália. Ô, galera, que bom que vocês estão vindo. Hoje vai ser uma noite bem especial. Tô esperando aqui o doutor Antônio chegar. Não sei se ele tá enrolado. Ah, ele entrou. Vamos lá. Espera aí. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá quase. Ei! Olá, tudo bom? Conseguimos, Anjinha! E aí, Elaine, tudo bem? Tudo bom? Hoje é uma noite importante, hein? Vamos Vai falar de ser. um assunto. Ah, a Anjinha voltou. É, pois é, tinha que voltar, né, Anjinha? A gente só estava testando. Aninha, boa noite, pessoal. Então vamos começando, né? É, hoje é uma noite assim que a gente vai falar sobre fertilidade. E esse é um tema que eu, assim, no meu ponto de vista, é um tema apaixonante. Porque não só fertilidade é uma fertilidade do casal para a geração de bebê, então a gente vai falar sobre isso aqui, porque o doutor Antônio aqui, meu colega de profissão, ele também é médico e trabalha especialista em fertilidade masculina, então ajuda vários casais nesse processo de fertilidade. Mas quando a gente fala em fertilidade, eu também quero fazer um convite para vocês, que vocês não estão querendo engravidar, ou já tiveram filhos, ou querem gestar um projeto, ou querem gestar outros filhos, já gestaram seus filhos, e agora está no momento de ressignificar a vida, de encontrar novos motivos para viver, novas gestações. Então, quando a gente fala de fertilidade, a gente está falando de um processo contínuo de renascimento, né? É uma morte de uma parte para o nascimento de uma outra parte. Então, a vida, em todo momento da vida, a gente passa por esses momentos de deixar uma parte para outra nascer. E quando se fala de fertilidade, então, principalmente num casal, na geração de um filho, é um processo muito iniciático, porque você nunca mais vai ter o mesmo sono, nunca vai ter a mesma preocupação, então nunca mais vai poder olhar só para você, porque tem uma parte sua que você deixa no mundo. E aqueles conflitos que eram tão intensos, às vezes, com as suas questões de infância, as suas questões de vida, você se depara com um serzinho tão frágil, mais vulnerável que você, e às vezes você, como pai e mãe, se sente super vulnerável, porque também é uma novidade cuidar de um bebê que você nem tem ideia, você esperava muito e de repente se vê com aquele bebezinho que só quem teve, né, quem tem na prática, é que tem a ideia da complexidade que é. Então você tem que se transformar e deixar a sua vulnerabilidade um pouco de lado, porque tem esse ser mais vulnerável aí na frente. Então, realmente é um processo muito iniciático de você fazer, deixar resolver mais rápido possível as questões que ainda estão borbulhando dentro de você para estar muito aberto para essa nova vida. E em todo momento nós somos convidadas a viver isso. Quando a gente quer viver algo novo, quando a gente quer realmente viver um sonho, viver um projeto, você tem que muitas vezes se abrir mão
ter coragem de se entregar para que esse novo possa vir de verdade. Então, todo nascimento, toda fertilidade, gestação e nascimento é um processo iniciático e sem volta, né? Então, passo a palavra aí, peço que você se apresente, fale um pouquinho de você, da sua história. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui falando com a Elaine. Dentro dessa área médica, ela também é uma referência para mim. E esse assunto, assim, como ela falou, é um assunto muito apaixonante, né? A minha formação médica, ela é em urologia, e dentro da urologia existe essa subespecialidade voltada para a infertilidade masculina. E eu sempre tive interesse nessa área, desde o meu primeiro ano de residência, a gente já com aquela motivação ali, junto com a ajuda lá do chefe do serviço, do hospital, o doutor André Cavalcante, a gente montou um ambulatório de infertilidade masculina. E foi incrível perceber assim, a demanda que tinha, né? Porque são poucas pessoas, na verdade, que se dedicam a esse assunto com profundidade, né? E a partir dali foram abrindo novas fronteiras. Depois disso eu fiz um curso fora, lá na Cleveland Clinic, só nessa área de infertilidade, para ampliar ali o conhecimento também. E aí hoje a gente consegue atuar tanto na área de menor complexidade, desde uma simples orientação, ou um tratamento de alguma causa mais simples, desde orientar dentro da alta complexidade, né, dos casos que precisam de fertilização, enfim. O que que Então, seria, o assim, que que seria menos complexidade? Porque aí é uma linguagem bem médica, né? é, O que que a, a, seria uma menos complexidade e uma maior complexidade? O que que você diz sobre a isso? menos complexidade, eu diria que são aquelas situações que você está buscando a gravidez natural, né? Assim, a Uhum, gravidez seguindo o fluxo natural das coisas. E tem situações que você não precisa nem de medicamento, é simplesmente realmente orientação. E tem as uhum. situações de alta complexidade, que aí você precisa de algum tratamento de reprodução assistida, né? Alguma fertilização, enfim. Então, assim, é um campo bastante amplo, né? E já que a gente está entrando um pouquinho nesse campo, uma questão bastante interessante, Elaine, é que, assim, antes da fertilização, principalmente antes dessa técnica que desenvolveram de você pegar um espermatozoide e poder introduzir dentro de um óvulo, né, chamada ICSI. Todos os homens que tinham um fator masculino grave, poucos espermatozoides ou ausência de espermatozoide no sêmen, eles eram considerados estéreis. Você não tinha opção de tratamento. E a Uhum. partir da década de 90, mais para o final da década de 90, que evoluiu muito essa técnica, esses homens passaram a poder entrar dentro do tratamento na busca desse espermatozoide. Então, isso trouxe um campo muito amplo, né, para a Então, urologia dentro da trouxe um infertilidade. campo de inclusão, né? Então, de Um repente, campo de pessoas inclusão. que já não tinham, porque é muito difícil, né? Eu atendo também muitos casais, tanto homem quanto mulheres, que não tá passando por uma situação difícil de não conseguir engravidar, né? E é muito frustrante, porque imagina assim, para um homem, tem muita questão do deixar também, tanto o homem quanto a mulher, deixar o filho no mundo, né? Perceber Uhum. o seu filho, uma parte de você, né, presente no mundo. E para a mulher, a questão de não conseguir gestar, não poder gestar, gera uma frustração muito grande. Então, eu imagino que essas técnicas, né, devem ter facilitado muito essa inclusão dessas pessoas, né? É. A inclusão, ela se tornou tanto prática, porque na prática você realmente consegue tá evoluindo o tratamento desses pacientes, mas principalmente a inclusão dentro desse olhar aí do médico, né? Porque é muito comum essa percepção de que a mulher tem toda essa questão em ser mãe, em gestar, mas assim, o homem tem isso muito forte também, né? Uhum. Em gestar um filho ali junto com uma mulher. E eu vejo que assim, Isso,
esse Isso espaço aumentou para o homem poder manifestar e mostrar que realmente ele tem essa vontade, esse sentimento dentro dele, né? está muito mais presente, né? Eu acompanho casais que muitas vezes estão. O homem está muito mais participativo de um processo de gestação e junto, né? Ali. Como. Elaine, eu vejo assim, quando eu comecei dentro da urologia, isso já deve ter quase uns 15 anos nessa área, era muito comum aquela situação em que a mulher tinha feito todos os exames, dos mais complexos, para no final o homem ir lá e no médico para fazer um espermograma. E a gente sabe que a Uhum, avaliação masculina é muito mais simples do que a feminina. Hoje, isso realmente mudou. Você vê, assim, o casal começa a ver isso junto. Tem situações até que eu pego no consultório, assim, paciente que ainda nem casou, mas que tem uhum. interesse em ver se está tudo bem, se está tudo em ordem. Então, assim, realmente essa realidade ela vem mudando assim bastante, de uma forma bastante visível, né? Agora, é interessante, assim, que apesar disso, né, o que eu vejo, assim, muito, é que quando se trata de casais, às vezes a pessoa vem e ela, geralmente, assim, eu tendo a mulher que chega primeiro, né? Pelo menos para Uhum. mim. Ainda vem alguns homens, eu indico e tudo, mas geralmente é a mulher. E é muito interessante que a questão da infertilidade, ela é sempre do casal. A fertilidade, ela é um processo do casal. Então, quando eu falo assim, a fertilidade como um processo iniciático, você está ali colocando o seu masculino, dependendo de como são as relações hoje em dia, se é com mulher, homem com homem, que estão, né, buscando um acesso, mas de fato, se a gente olhar o processo de geração da vida, é um que se encontra com o outro e faz uma conexão profunda, uma alquimia para gerar um terceiro elemento. Então, nesse processo, cada um traz as suas questões ligadas ao seu materno, ao seu paterno, para lidar com esse terceiro elemento, né? Então, assim, esse processo da fertilidade, eu vejo no dia a dia como ele traz para o casal uma possibilidade de olhar as questões mal resolvidas, sabe? É muito interessante que, às vezes, assim, o casal, ele tá pensando em ter o filho, mas ele não gosta de ter um relacionamento sexual. A mulher tem muita dificuldade com o seu próprio corpo, ou o sexo é sujo, ou tem muitas crenças de sexualidade que o feminino carrega, né? É muito difícil. Ou então, assim, filho vai ser um peso, se eu for ter um filho, vai acabar minha vida, né? Vai sobrar só para mim. Eu não vou ter um masculino que vai me apoiar nesse processo, eu vou estar sozinha, sabe? Então, assim, eu vejo muito na prática, assim, tanto do lado feminino quanto do lado masculino, muitas crenças que são crenças familiares, condicionamentos familiares de não poder me fragilizar. O homem é muito comum, eu não posso me fragilizar, eu não posso me vulnerabilizar assim, para estar ali perto, quem tem que cuidar é a mulher. Então, assim, a gente está vivendo uma transição de uma nova sociedade que, nesse momento que a gente vive hoje, por tanto conhecimento e por tanta oportunidade de trabalho interno, a gente tem um potencial de gerar um alinhamento profundo entre os casais. Então, o que eu vejo, assim, é que é muito bonito, que eu me apaixonei por esse tema, comecei a trabalhar com isso desde que eu me formei em acupuntura, então já comecei a atender esse universo de casais para ajudar, para auxiliar na gestação, para engravidar e acompanhar na gestação. Eu vejo que a grande mudança assim, que me apaixona é que quando um casal procura e ele começa a olhar essas questões dos seus bloqueios inconscientes relacionados à fertilidade, abre um leque de possibilidades de curar as suas feridas, os seus traumas, as crenças que não servem mais, largar para você realmente estar muito mais inteiro para o casal, como para a geração desse futuro bebê. Então, eu vejo que é uma possibilidade de um alinhamento, uma harmonia entre o casal para gerar uma gestação, uma paternidade muito mais consciente. Perfeito. Essa questão que você falou da importância ali da presença do homem, né, em termos de apoio e principalmente de função mesmo de estar junto, né?
A gente tem visto agora, nesse momento que a gente vive da pandemia, uma sobrecarga muito grande em relação às mulheres, porque, na verdade, ela passou a ter que cuidar do trabalho, cuidar de filho, questão de escola online, cuidar dos pais por serem pessoas idosas, inclusive cuidar de sogro e sogra e cuidar do marido. Então, assim, realmente você vê que essa distribuição ela precisa ser revista, né? O papel aí do homem, o papel da mulher, o papel do pai, o papel da mãe. E é, dentro desse processo, Elaine, eu acho muito interessante porque, assim, quando você chega assim, no consultório e já chega um casal e o homem já fala assim, ó, eu vim aqui porque minha mulher quer engravidar. Ah, Ou isso já é um problema, hein? eu vim aqui, mas o problema está com ela, né? Você já vê Aham, que já tem muita coisa para começar a consertar nesse início, né? Porque, como você falou, a fertilidade é do casal. Então, assim, esse projeto da geração do filho, da família, ele tem que ser dos dois, não tem como ser de um só, né? Então, assim, eu acho que a própria postura, dentro daquilo que a gente conversou da baixa complexidade, isso já é um alinhamento, né? Você chegar e falar, olha, isso uhum, aí realmente tem que ser, essa intenção tem que ser dividida pelos dois, né? Não adianta um só estar querendo. E, na uhum. verdade, o ser humano é muito complexo, né? Você vê situações diversas e que, assim, você vê que o casal está buscando filho por razões que nem mesmo eles percebem, né? Por questões sociais, por pressão de família, como você falou, por questões de as amigas do trabalho já engravidaram, a prima mais nova já engravidou, e aí fica aquela questão de ter que dar satisfação social dessa questão da gravidez. E o que eu acho interessante é que muitas vezes o casal esquece de dar satisfação para si mesmo, né? Assim, será que é realmente isso que quer? Uhum. Será que esse é o momento? Será que tem espaço para esse neném chegar, né? Então, assim, são questões que muitas vezes assim não se discute, mas que eu acho que tem um peso muito importante aí nessa dinâmica, né? Como que os casais chegam até você? Ah, de várias formas. Assim, vem muito casal por indicação de colega ginecologista, que acompanha a Uhum, esposa, e aí que é uma avaliação masculina, né? Pela internet, eu tenho recebido muito agora paciente que vem por grupo de Zap, que uma paciente fez um tratamento que o marido acompanhou comigo, aí acaba indicando. Isso também é um fluxo uhum, bastante importante. uhum. Então chega de diferentes formas, né? E não necessariamente passaram por vários processos de dificuldade, nada disso. Já chegam já Exatamente. querendo um auxílio, né? Desde uma primeira avaliação ou Aqui tá, alguém situações. está falando aqui, ó, rapidinho, ó, um filho é um presente, mas para gerar um filho, o casal tem que estar desejoso de ter esse bebê. É um projeto conjunto, e se não houver muito amor, a vida da família não segue de forma adequada. Foi a Maria do Carmo. É isso mesmo. Eu vejo assim, teve uma paciente, né, que eu atendi, foi muito interessante, assim, pegando só esse gancho, que eles queriam muito engravidar, né? E veio o casal, eu falei, não, vamos trabalhar o casal, porque às vezes o marido não quer, né? É muito comum, assim, não, ou não quer vir. Mas nesse caso, os dois toparam de vir, então eu atendi separado. E aí ela era uma grande funcionária de uma empresa, sabe? Não tinha horário para nada. E a gente começou a trabalhar, eu falei, nossa, mas aqui é o que vem, eu trabalho com body talk e com a acupuntura, e no body talk a gente faz uma escuta para o corpo, né, com cinesiologia. E aí vinha assim no corpo dela, olha, eu não quero ter filho, sabe, porque filho vai ser um peso para mim, eu vou ter que largar minha vida, eu não quero esse peso, então não quero parar. E aí ela não conseguia nunca descansar. Não conseguia nunca ter um tempo extra. Ela trabalhava de manhã, de tarde até noite, né? E quando a gente trouxe essa questão, ela pôde ver assim, nossa, é como... Ela falou, nossa, minha mãe falava isso para mim, que eu era um peso, que eu fui um peso para ela e que ela teve que largar a vida dela para cuidar de mim. Aí é interessante essa questão quando a gente olha nesse aspecto da maternidade profundo, porque a gente repete inconscientemente os padrões que nós recebemos como bebezinhos.
Por isso que eu falo que o processo da fertilidade, ela é um processo iniciático, porque você vai ser confrontado com as memórias que você carrega enquanto bebê, enquanto criança, porque é o que ficou registrado. Então, quando ela falou assim, meu Deus, eu tô vendo um padrão que era da minha mãe, então minha mãe falava isso pra mim, eu sempre achei um peso pra minha família, da minha mãe ter largado o trabalho para cuidar de mim, e agora eu acho que meu filho vai ser um peso. Então, ela tinha decidido assim, então eu não quero fazer isso. E o marido tinha um pavor de ser pai. Ele queria muito ser pai, tinha feito vários tratamentos, mas não conseguia engravidar, porque ele falava assim, eu não dou conta de ser pai. Porque ele teve um processo de desamparo muito grande com o pai, e que só em pensar em ser pai, ele ficava desesperado. Isso, a gente acompanhou um tempo e viu que assim, quando ele ficava nesse desespero, a qualidade dos espermatozoides diminuía, o número dos espermatozoides diminuía, porque era justamente o corpo assim, cara, pelo amor de Deus, assim, não engravida porque vai ser um perigo. E eu vejo muito assim isso na prática, que às vezes racionalmente a gente quer muito, mas emocionalmente as nossas partes mais íntimas estão dizendo muito não, ao contrário. E isso é muito nítido ver no aspecto da fertilidade, porque ali fica estampado. A fertilidade, ela fala, olha, ou eu tenho um problema com a minha mãe, ou eu tenho um problema com o meu pai, esse masculino e feminino não tá fazendo essa fusão, essa conexão, esse contato profundo. Então, a gente precisa olhar essas questões. E, às vezes, essas questões dão problemas físicos e, às vezes, né, não dá. Né? Mas aí a gente trabalhou isso, fizemos umas 3 sessões e aí eles engravidaram, sabe? Foi, assim, um processo, assim, muito, muito bonito, né? Lembrei agora, né? Então, até queria que você contasse um caso, assim, uma história interessante, assim, que você já presenciou. Eu vou te contar um caso que eu atendi essa semana, que eu achei, assim, você falando isso aí até me lembrou da situação. Era um casal jovem, com ambos na faixa de 33, 34 anos. E aí, pelo que ele me falou, ele já namorava com a esposa há muito tempo, mas o pai dela era muito rigoroso, então, assim, tinha que ter hora para sair de casa, dia certo para namorar, tinha muita restrição. E aí, quando eles casaram, vários amigos falaram para eles assim, olha, aproveita a vida agora, porque depois que tiver filho, acabou, vocês vão ter... não vão poder viajar, não vão poder aproveitar, não vão poder fazer mais nada. E aí ele falou que desde então eles viajam, aproveitam todo ano, tiram umas férias longas e tal, mas que agora já estava nessa vibe de 33, 34 anos de querer engravidar, para também não deixar Relógio biológico chamando, né? avançar muito. Mas, assim, já estavam com esse planejamento de viajar agora, assim que acabasse essa questão da quarentena e tal. E eu percebi nitidamente que havia ali vamos dizer assim, uma afinidade com esse estilo de vida e que realmente, assim, caramba, para o neném vir vai ser difícil, né? E o interessante é que o exame dele estava normal, o espermograma normal, até muito bom, e os exames dela também. E aí entra numa questão interessante que, assim, em termos quando a gente fala de infertilidade, né, questão estatística, depois de um ano tentando, se o casal está tudo certinho de um lado e do outro, cerca de 80, 85% dos casais vão engravidar dentro de um ano. Mas tem uns 15% aí que não vai engravidar, mesmo com tudo a princípio normal, né? É chamado de infertilidade sem causa aparente, né? E aí eu fico me questionando isso, porque, como você falou, às vezes você não tem uma justificativa racional, a princípio pelos exames, mas a gente sabe que assim tudo isso é governado por hormônios, né? A parte feminina e a parte masculina. E a natureza é muito sábia, né? Esses hormônios estão aí justamente para poder manter o corpo dentro de um equilíbrio em função do que está acontecendo aí fora, seja na nossa mente, né? Ou na realidade. Isso E isso tá gera falando... muita interferência, né? Não, isso está falando, assim, me trouxe agora porque eu trabalho com as leis biológicas, né, que foi desenvolvida pelo Dr. Hammer,
E ele mostra essa questão muito claramente, que o corpo ele responde ao nosso instinto biológico. É como se cada um de nós, a gente tem um animal interior, nós temos nossos instintos, e que isso é influenciado diretamente pelas nossas emoções mais primárias. Então, a gente, antes da gente raciocinar, se você de repente olha e fala, ai, vai ser um peso, não vai ser bom, para que eu vou engravidar? O corpo vai assim, não, pelo amor de Deus, eu não quero isso. Então, e aí para o ser humano, ainda mais o ser humano ocidental, isso é muito difícil, porque ele separou tanto das emoções, ele não tem muita conexão com o que ele sente no corpo. Se pergunta às vezes a uma pessoa, como é que tá seu corpo? A pessoa tá assim, tô normal. Você tá vendo que o seu ombro tá meio tenso? Não tem tensão. Então a gente não está acostumado a sentir o nosso corpo, a perceber as emoções, e se não está acostumado, esconde para si mesmo o que você sente, né? O que você pensa, e vai acumulando no corpo. Então, mediante uma situação dessa, racionalmente você fala, tá tudo bem. Mas emocionalmente, às vezes está um caos. E sem perceber, esses condicionamentos, o que eu vejo, ele acaba criando um distúrbio físico. Porque dentro da medicina chinesa, né, até depois eu vou pedir para você falar um pouquinho como que é o tratamento da infertilidade dentro da medicina convencional, mas dentro da medicina chinesa, o que eu vejo que às vezes, assim, o pessoal, na medicina ocidental, você tem um diagnóstico fixo de infertilidade, às vezes endometriose, ovário policístico, uma pessoa que tem alguma doença inflamatória, tem várias questões que podem estar acontecendo. Mas dentro da visão da medicina chinesa, a gente olha os distúrbios muito antes dele acontecer. Então, quando um diagnóstico chega na medicina convencional, ele já está instalado. E na medicina chinesa, a gente aprende a olhar o estado energético, o estado do sangue, o estado da essência, muito antes daquilo se materializar. Que eu vou observar, às vezes, pelo tipo de ciclo menstrual, pelo tipo de muco que a mulher faz na ovulação, pela qualidade da vitalidade dessa pessoa, como está o seu sono, como é a sua digestão, tudo isso, o metabolismo em geral, como é o seu estado emocional, influencia diretamente no equilíbrio do corpo físico, para você estar num potencial vital. E eu percebo que, como eu sou, né, vim da medicina, na medicina você não tem esse tratamento antes, né? O que dá a possibilidade, dentro da medicina chinesa, você poder reequilibrar a pessoa através de fitoterapia, acupuntura, e permitir isso. Mas, além disso, existe uma outra questão, é que eu fiz uma formação, né, além dos cursos de acupuntura, que eu fiz 2 cursos, mas eu fiz uma formação com uma especialista de fertilidade, né, a Érica Neri. E ela trata, assim, a gente passou o curso inteiro aprendendo várias coisas de cada questão, como atuar. E no final ela falou, olha, mulheres, reconectem com o seu feminino. Reconecte com esse útero, porque esse útero é a primeira casa. É a nossa primeira casa e vai ser a casa desse bebê. Então, assim, é importante você reconectar com esse masculino, esse feminino dentro de você. E ela explicou tanta coisa que ela falou assim, eu só fui entender o quantas rejeições que eu tinha, quantas dores eu tinha guardadas que me impediam de ter o meu bebê. Então, e aí a gente olha esse percentual invisível, né? Esse percentual que não tem explicação, que é para o ser humano aprender a escutar o seu corpo, a ler o seu corpo, a sentir suas emoções, dar esse lugar, né? Como eu ensino um pouco na jornada do médico interior, né? Elaine, é muito interessante essa colocação que você fez, né? Assim, das coisas que envolvem, né, essa relação, e principalmente que envolve esse momento aí da pele gestacional, né?
É muito interessante que eu pego, às vezes, no consultório, situações quando o casal vem junto, é raro isso acontecer, mas quando o homem vem sozinho, muitas vezes o paciente fala assim, pô, doutor, não aguento mais essa história da minha mulher. No dia da ovulação faz o controle com aplicativo ou com kitzinho para dosar lá a quantidade de hormônio, e aí fala, ó, é hoje, tem que ser hoje. E é interessante porque, assim, tem muitos pacientes que falam, esse tipo de abordagem, o cara já tira totalmente a vontade de estar ali, né? Já tira a espontaneidade, já tira aquela energia que normalmente ele teria ali na relação sexual e tal. Então, essa coisa assim positiva que tem que ser, e às vezes, como eu falei assim, o que seria a baixa complexidade? Às vezes você simplesmente fala, ó, nesse dia é um dia para namorar, é um dia para fazer as pazes se tiver brigado, é um dia para poder estar mais tranquilo, porque isso tudo vai fazer o sistema endócrino trabalhar melhor, né? O sistema tanto para o lado do homem quanto para o lado da mulher. Então, assim, é uma coisa que a gente acaba levando como sendo automático, ah, não, tem que seguir a tabela e tal, mas, assim, a forma como você faz isso, com certeza faz diferença, principalmente nessa facilidade ali do casal se aproximar, né? E você percebe que é uma decisão consciente dos Ah, dois? Geralmente é uma decisão dos dois ou geralmente os casais que chegam é uma decisão de um só? Elaine, assim, eu vejo o seguinte, até bem pouco tempo atrás, tudo isso quem decidia era a mulher, né? Quando vai engravidar, de quem vai engravidar, quantos filhos vai ter, isso tudo sempre foi uma decisão da mulher. E, assim, o homem, eu acho que ele participava muito pouco disso. Mas Uhum. hoje eu vejo que isso está bem diferente. Assim, você já nota ali um movimento, uma participação maior, uma preocupação maior com essa questão do momento, de estar presente, de estar assistindo esse início ali da gestação. Eu acho que assim a gente vive assim, uma nova forma de ver isso aí, né? É, enfim, eu acho que essa consciência tem aumentado pela parte do Uhum. homem, com certeza. Entendi. Eu não sei se é a tua realidade, né? Minha A- realidade na prática é um pouco diferente, assim, sabe? ainda você nota uma preponderância muito grande da mulher buscando, né? Mais do que o homem. Aham. Só que assim, esse isolamento, essa questão da mulher vir sozinha ou de tentar. Já aconteceu de no consultório a mulher trazer o espermograma do paciente e o paciente não está presente. Quer dizer, É, assim, tamanho esse distanciamento. Mas, que eu quis colocar, assim, que a gente observa que existe uma mudança. Assim, você nota um perfil um pouco diferente, assim, nos pacientes, principalmente pacientes mais jovens, né? De uhum. estar querendo participar mais, de estar querendo se envolver mais com a situação, né? O que eu vejo assim, um pouco na prática é que a gente precisa trabalhar muito e não é só o casal, né? Isso a gente pode levar para todas as nossas relações. O contato, né? Eu até coloquei assim esse tema da conexão, contato, porque a nossa biologia, ela para funcionar, ela precisa desde a primeira célula para a gente estar aqui, teve que ter uma fusão, né, de um óvulo para o espermatozoide para gerar um embrião. Então, toda a biologia, para funcionar, ela precisa de um contato real, um contato profundo. E o que eu percebo na prática, não só dentro do consultório, né, mas nas nossas relações, existe muito pouco esse contato. Então, é como se cada um tem os seus projetos e famílias são criadas juntos, mas sem um contato realmente, sem os casais poderem conversar e chegar no momento de fragilidade. Então, assim, é como se cada um fica na sua autoproteção, mas ninguém compartilha de verdade, porque muitas vezes nem sabe como compartilhar, nem sabe como vulnerabilizar. Muitas vezes o homem, ele aprendeu a ter que ser forte, a ter que ter um programa muito masculino de ter uma couraça muito grande para não mostrar suas emoções, para não sentir, e de repente ele acaba não sentindo mesmo. Ele não faz muito contato com o sentimento. Isso não são todos os homens, claro que não. Mas geralmente é mais com os homens, né? Esse fechamento desse sentir, porque ele não pode vulnerabilizar. Isso está mudando muito. E que bom, homens
mudem, se vulnerabilizem. E a parceira fica lá no seu mundo, é tipo, ele não me entende, ele não sabe o que eu sinto, ele não está me dando atenção, às vezes se sente frustrada, com raiva, e sem perceber, estão os dois por várias questões dentro de casa, da dinâmica do casal, onde não tem uma conversa profunda. Porque como na relação, eu digo assim, que as nossas questões, todo mundo tem as suas feridas com os seus pais, né? Todo mundo tem uma criança que tinha uma expectativa e em algum ponto não foi atingida, mais ou menos. E quando você encontra um parceiro ou uma parceira, você naturalmente, aquilo que não foi resolvido, de repente, se eu não me sinto amado, você leva isso para o seu parceiro e fica esperando que o outro te prove em tudo que você tem que ser muito amada. E se isso não acontece, né, já começam os conflitos. Então, sem a gente perceber, a gente leva para as nossas relações nossos conflitos de infância mal resolvidos e busca no parceiro uma forma dele suprir isso. Então, eu vejo que na prática, os casais, eles não conversam entre si. Eles não têm, às vezes, uma comunicação clara, tá um brigado meio com o outro, mas assim, tipo, vamos ter um filho, vamos marcar o horário para poder engravidar, mas não tem menor conexão, né? Então isso eu vejo que é uma prática não só entre os casais, mas na nossa sociedade como um todo, isso acontece muito, né? E tem outros casos em que um claramente não quer ter filho, claramente, às vezes dá para ver claramente, mas o outro quer ter, né? Então aí não tem essa conversa. Ou às vezes quer ter, mas tem muitas dores de infância que impedem, né, de abrir esse projeto maternidade e paternidade. Então eu vejo que uma das grandes coisas mais importantes para a fertilidade, além de olhar o equilíbrio físico, é poder voltar a conversar, voltar a se comunicar, porque lembra de quando você encontrou com seu parceiro, sua parceira, o que te estimulou. Eu falo para os casais assim, olhem um pouco nos olhos um do outro, fica um tempo olhando, para ver se você consegue sustentar esse olhar, para ver se você consegue fazer o contato, e muitas vezes não consegue, porque já não pode olhar para a pessoa, sabe? Assim, isso que você está falando, isso é tão profundo que, assim, uma coisa que eu vejo muito, porque, assim, eu lido muito com essa parte da infertilidade, mas também com a parte da saúde masculina. Uhum. Então, tem várias situações que acabam tem interferência, né? Às vezes o que atrapalha na fertilidade atrapalha também na parte hormonal, na parte sexual, enfim. E o que eu vejo, Elaine, muito comum é o seguinte: quando o casal supera essa questão, e aí tem o filho, enfim, como é que se fala? Realiza o sonho, eu vejo essa coisa que você falou daquilo que faz falta no coração, né? Eu acho que o homem ele traz também um sentimento nobre de poder dar mais do que ele recebeu. Só que como eu acho que, assim, justamente por todas essas questões que você falou, o homem ter ali aquelas dificuldades de acessar suas emoções, ele não sabe trabalhar isso bem. E o que a gente vê na realidade é o seguinte: às vezes o homem está trabalhando muito, passa muito tempo fora de casa, buscando ali dar um melhor estudo, um melhor sustento, uma melhor condição de vida para o filho, mas não convive com o filho. Simplesmente não convive com o filho. E entra Não num tem sistema... contato, né? Não tem contato e Não tem conexão. contato. E aí entra num sistema de adoecimento, seja pela falta de atividade física, seja pela alimentação totalmente desregrada, seja pelos hábitos de vida que fazem mal, que desgastam mais o corpo. E aí, se você com certeza pudesse perguntar para esse filho o que ele prefere, tudo isso que o pai está oferecendo, ou ele está ali mais presente, ou está mais disponível, ou ter mais contato, né? Está ali realmente presente, não só de corpo. Com certeza, a resposta ia ser esse contato direto, né? Essa atenção. Só que eu acho que existe como é que se fala? Um certo analfabetismo em relação a essa questão emocional.
E Uhum. pelo que eu vi lá no teu curso lá do médico interior, uma assim, das coisas que o curso traz é justamente a possibilidade de você aprender a reentender como é que você consegue se comunicar com o seu interior, né? Porque para você trazer aquilo ali para a criança, você também tem que estar bem, né? Você também tem que estar Sim. em equilíbrio com você internamente, né? E não está buscando fora, né? Não está buscando suprir isso de forma material. É Uhum. importante? Claro que é, mas assim, o essencial muitas vezes está justamente nesse contato, né? E olhar para essas dores, assim, de a dificuldade de fazer contato, né? Eu falo com o pessoal assim, vocês depois podem fazer isso. É só fechar os olhos e imaginar as pessoas mais próximas que são importantes e perceber como é lidar com isso. Né? Às vezes você olha, já sente um desconforto com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com o seu marido, ou com a sua esposa, e olhar para isso é muito transformador, porque dentro da medicina convencional, a gente não considera muito isso, esse impacto emocional que acaba dando um distúrbio físico. Mas, gente, não é assim. Casos de infertilidade assim, feminina, que como eu falei, endometriose, ovário policístico, mioma, uma série de coisas, eu tenho trabalhado isso com vários pacientes e dá para tratar, dá para transformar, assim, não, a gente nunca tem certeza, né? Mas eu vejo o resultado que é possível assim, auxiliar bastante a resolução dessas questões, mas não é só o físico, é a reconexão consigo mesmo, a reconexão com o seu feminino. E também o homem, né? Quando eu atendo o homem, também é a mesma coisa, trabalhar essas questões físicas, mas também a reconexão com essas partes feridas, assim, né? Liberar essas partes feridas e fazer contato verdadeiro com a sua parceira. Então, acho que o que eu digo assim, acho que a humanidade hoje o que mais carece, né, é desse contato, dessa conexão. Por isso que, para mim, assim, o fazer o médico interior foi um presente assim muito grande, porque é uma forma de falar assim, galera, não adianta só não fazer, a gente tem que aprender a se conectar. Não é fácil, né? Mas a gente precisa aprender a fazer esse contato mais amoroso com a gente, e aí sim, tudo, a fertilidade por si só, ela acontece, né? Eu queria saber como que é o procedimento da fertilização em si. E qual que é a taxa de sucesso, qual é a taxa das pessoas que procuram, de repente pode ter gente aí pensando em fazer, como que é? Bom, na verdade, assim, dentro das técnicas de reprodução assistida, né, você tem técnicas que são de média complexidade, vamos dizer assim, que seria a própria inseminação intrauterina, Uhum, e a fertilização in vitro, ela já é a parte mais complexa, né, onde você precisa fazer o processo de fertilização no laboratório. Para isso, você uhum, precisa ter os óvulos disponíveis. Então, assim, a mulher faz um tratamento hormonal para poder ovular vários óvulos naquele ciclo, são aspirados através de uma ultrassonografia transvaginal e no laboratório esses óvulos adequadamente ali condicionados, no líquido e temperatura ideal, você faz a injeção com um aparelho que tem uma microagulha, onde você aspira um espermatozoide e injeta dentro de cada óvulo, né? uhum, Isso se dá dentro desse ambiente laboratorial, onde você vai observar o desenvolvimento desse blastocisto. Na verdade, quando a gente fala embrião, às vezes o casal acha até que já tem a forma clássica de um embrião. Na verdade, é um blastocisto, são várias células iguais, e geralmente no terceiro, quinto dia, você faz, se tiver tudo direitinho com a parte hormonal, com a parte uterina, você faz a transferência para o útero. E aí, uhum, obviamente, vai seguir o fluxo natural. Né? Você vai ter que ter a implantação, vai ter que ter a formação da placenta, tudo isso vai sendo acompanhado ali como, a princípio, uma gravidez, uhum. como é na gravidez natural. Né? A E taxa qual de a taxa sucesso, de sucesso disso? a taxa de sucesso, Elaine, é uma outra coisa muito interessante, porque assim, no melhor centro, nas melhores condições,
essa taxa de sucesso ela gira em torno de 40%, 50%. Não é Nossa, é muito baixa, né? 100% de garantia. E é um Então, tratamento bem assim, caro, né? dependendo da complexidade que exija, né? Às vezes você tem que fazer até biópsia no embrião, às vezes você tem que fazer uma biópsia no testículo, uma microdissecção para poder pegar esses espermatozoides, naqueles casos do paciente que não tem espermatozoide no ejaculado. Mas, assim, o custo varia muito dependendo da complexidade que se faz. É, das demandas, né, que o tratamento vai trazer. Mas é um fator muito importante é a idade da mulher. A questão do ovário, né, ele ter essa questão do relógio biológico, isso é muito importante, porque quando a gente está avaliando o fator masculino, por exemplo, é uma situação de reversão de vasectomia. Hoje em dia é muito comum isso ao longo do tempo, ou porque tem um novo relacionamento, ou porque melhorou o padrão de vida e quer ter mais um filho, ou porque perdeu um filho, né? Tem situações dramáticas Uhum. que a gente vê no dia a dia. E aí você tem a possibilidade de reverter uma vasectomia. Você tem que olhar como está o lado da mulher, se essas trompas estão pérvias, se essa mulher tem uma idade compatível ali para esperar mais um ano de tentativas Então, da... mas mesmo com tudo, assim, a taxa de sucesso ela é baixa, né? Ela é É baixa. quase, É, é é, quase meio a meio, ou menos que o meio, né? É isso aí. E quando a idade avança, a partir dos 40 anos, isso cai muito. Cai muito, cai bastante. Então, deixa eu te perguntar então uma coisa. Como, né, você já explicou assim, que muitos pacientes que têm, às vezes, um processo de varicocele ou problemas com espermatozoide, seja problema no espermatozoide em si, ou baixa quantidade de espermatozoide, eles acabam tendo que fazer, né, esse processo de fertilização. Nos problemas femininos também são as questões, né, que eu já citei, mas é, o que que faz você indicar o paciente para mim, o casal? Eu acho muito Isso é uma coisa que interessante. eu sempre te pergunto, mas você nunca me deixou muito claro isso. Não, porque assim, é muito interessante porque assim, primeiro que eu acho que nesses 50% que não dá resultado, eu acho que tem outras coisas aí que a nossa medicina tradicional ainda não consegue oferecer, né? Então, assim, eu confio muito nessa questão assim, da inteligência do corpo, né? Eu acho que quando a gente começa a estudar medicina, você vê ali a perfeição que é a anatomia, a perfeição que são os sistemas fisiológicos que o corpo tem, tem uma inteligência muito grande por trás disso aí. Então, a gente também buscar aliar essa inteligência ao que o recurso da nossa medicina, que avança cada vez mais, nos traz, né? Você poder aliar isso, com certeza você vai estar trazendo um melhor resultado. Não só o resultado, vamos dizer assim, de levar o neném para casa, né? Como se diz em inglês, né? O termo que se usa em inglês, mas assim, de como você trazer isso da melhor maneira possível, né? Então, eu acho que assim, a gente vê muito avanço hoje em dia na questão da fertilidade, né? Tanto dessa questão que a gente falou dos pacientes com azoospermia, nesses casos em que o testículo não produz adequadamente espermatozoide, antes dessa técnica da ICSI, esse paciente era considerado estéril. E hoje a Uhum. gente sabe que, assim, a grosso modo falando, em metade dos casos você encontra espermatozoide no testículo, quando você faz essa microdissecção. Outra coisa que evoluiu muito, né, a questão da doação de óvulo, né, era uma dificuldade muito grande que se tinha de congelar óvulo. Hoje essa técnica ela é muito melhor. Então, assim, a legislação brasileira permite você importar óvulo. A gente sabe essa questão da idade é um fator muito dramático, né, que às vezes a mulher está vendo ali que o tempo biológico está passando, mas quando você falou a questão do útero, eu achei muito interessante que há muito tempo atrás assisti uma aula da doutora Cecília Ertal, excelente, né? Acho que é uma das melhores médicas assim do mundo em relação a essa parte de fertilidade. E ela falando isso, que o útero ele não sente esse peso da idade como o ovário sente. Então, uma mulher com 50 anos, ela tem um útero com condições ainda vamos dizer assim, de acolher essa gestação, mas o ovário não. Então, uma mulher com uma idade mais avançada, ela tem esse recurso hoje em dia de recorrer a óvulos doados, né?
e gestar nesse útero que se tiver Pois é, saudável, vai aguentar a agora gestação. é interessante, assim, porque mesmo assim, tendo esses recursos, né, da minha prática, o que eu vejo é que a gente, às vezes, assim, você trabalha, mesmo com esses recursos, muitas pessoas não conseguem gestar, sabe? Não conseguem engravidar. Então, se você trabalha com fitoterapia, com acupuntura, e trabalha os bloqueios emocionais que impedem, é muito mais fácil, sabe? Então eu vejo que assim, eu acho que a mescla que eu faço um pouco com você, né, que você acabou não respondendo a minha pergunta, né? Ele nunca responde, ele não Não, mas sabe, ele só manda, a né? resposta é essa que você está dando. Não é um tratamento que vai competir com o tratamento de fertilidade tradicional. Na verdade, ele vai somar. É justamente isso, é uma soma do tratamento. Mesmo para o paciente que precisa de um tratamento de maior complexidade, eu acho que essa linha que você trabalha, ela preenche uma lacuna importante aí. Né? Vamos dizer, desses 50% que o resultado ainda não aparece. Assim, nitidamente, para mim, eu acho que é, é, é um campo novo que se abre, não é um campo para competir, mas é um campo para ampliar, né? Um campo para É, somar. outro dia, né, eu atendi um casal, né, e foi muito interessante porque quando eu fui trabalhar, a mulher, ela queria muito ter um bebê, realmente era um sentimento muito genuíno, querer ter um bebê, mas ela tinha tantas dores emocionais com a sua mãe, tantas dores, que é como assim, se eu tiver esse bebê, talvez a minha mãe me olhe. Então, assim, o motivo, ele não estava voltado para o bebê, para ter uma vida para criar, mas ter uma vida para ocupar um lugar de compensação, sabe? Para resolver um problema. Então, assim, que a gente vai fazer uma meditação aqui, que eu quero até propor para vocês, a gente está já com quase 10 minutos, quase são 50 minutos, né? Porque uma coisa que eu deixo aí para vocês olharem é assim, perceber se esse filho que quer gerar é algo para você poder permitir o vir a ser, permitir essa vida, esse compartilhar juntos com esse bebê que vem, ou é um bebê para compensar algo que está faltando dentro do seu sistema. Porque se for algo para compensar, é muito legal olhar para isso. É importante você ter a coragem de olhar para isso e falar: caramba, eu quero um filho para compensar, seja para ser mais incluído socialmente, seja para poder fazer parte, seja para poder alguém me olhar, seja para poder eu não me sentir tão sozinho. Então, poder olhar para isso e admitir isso já é uma cura muito grande, porque aí tira a atenção, o bloqueio, né, de não gestar isso, você vai, nossa, é isso que eu sinto, e aí você pode buscar uma ajuda, né, para poder liberar essas emoções no seu corpo para que o genuíno aconteça. E o genuíno é permitir a sabedoria inata da célula poder acontecer, poder gestar, poder fluir da forma que o nosso corpo sabe como fazer, como você falou, a gente sabe como o coração bater, como respirar. Então a gente também sabe gestar, também a gente sabe fazer isso acontecer, mas a humanidade foi perdendo esse contato dentro de si mesmo. Eu gostaria assim, de propor até para você também participar, fazer uma dinâmica rapidinho. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Respira, solta, sente seu corpo, sente o peso do corpo apoiado na cadeira. Perceba que você está aqui. E se você está aqui, é porque teve uma energia de vida que passou até você, que veio através dos seus pais, por toda uma ancestralidade e chegou até você. Existe uma inteligência de uma sabedoria inata que percorreu sem que você tivesse que fazer nada. Você foi formado, gestado, formou seu corpo, aprendeu a andar, a falar, a conhecer o mundo. Perceba essa energia de vida que te acompanha e te guia, querendo ou não, ela está aí. E percebendo essa energia,
Que filhos você gostaria de gerar e conceber para o mundo? Pode ser um filho, um bebê, um sonho, um trabalho, um desejo. Como seria ter esses filhos? Como seria ter esses bebês já realizados? Que sensação? Que emoção? Como você se sentiria de poder se sentir realizada no seu sonho? Tudo bem se por acaso sentir insegurança, se vier pensamentos contrários. Observe os seus pensamentos, as emoções. Se o que você sente apoia o seu sonho ou boicota o seu sonho. Permita-se sentir essa experiência. Observe se os pensamentos apoiam ou boicotam. Deixa passar. E observe esse seu desejo como se estivesse acontecendo agora. Traga para hoje a realização do seu sonho. Se você acredita e você quer de verdade, você pode realizar. Sinta a alegria, a vitalidade, a expansão de estar vivendo isso. Você está vivo e por estar vivo, esse é o seu momento de celebrar a vida, de fertilizar aquilo que você deseja. A todo momento estamos sendo convidados a fertilizar, a gestar e conceber a vida da forma que a gente deseja. E existe uma sabedoria inata que ampara. Respira fundo, olha o seu futuro, olha para essa realização, sorria e abre os olhos. E como foi para vocês? Respondem aí rapidinho. A gente estamos 57 minutos. Vão respondendo aí. Responde como é que foi fazer essa visualização da fertilidade, de fertilizar um projeto. A gente falou muito aqui sobre a fertilidade e infertilidade entre os casais, mas o tempo todo a gente está tendo oportunidades de realizar. Estamos vivos aqui para poder aprender a celebrar a vida com mais conexão e mais contato. E se vocês quiserem também participar do grupo que eu tenho no WhatsApp, onde passo várias informações, é só deixar aqui na mensagem que eu passo o contato para entrar. Oi, E Elaine, você, obrigada por ter participado. Hã? Vai ficar gravada a live? Então, eu nem sei, eu sempre tento gravar, né? Mas assim, eu nunca sei se o Instagram... Eu vou assistir para aprender mais coisas aí, que eu achei muito rica essas colocações que você fez aí. Eu quero fazer essa meditação aí de novo aí. Foi rapidinho, né? Eu fico medo do tempo acabar. Mas foi boa. Como é que foi para você? Muito bom, muito bom. Eu acho que, assim, realmente é uma área que a gente tem que ter como falar dessas outras questões, né? As questões emocionais que envolvem a forma do corpo reagir, né? E a parte da fertilidade eu acho que é chave nesse tema, né? Uma área difícil, eu acho que pouca gente consegue lidar com a sutileza que isso merece, com o respeito que isso merece, e é por isso que eu acho que, assim, é importante você estar trazendo isso, né? Porque eu acho que você lida com isso de uma forma muito rica, né? Uhum. E assim, é porque a área da fertilidade, ela envolve todas as questões de sexualidade. Gente, as pessoas sofrem muito por isso. Por exemplo, é muito comum, né? O abuso hoje em dia é muito comum na nossa sociedade. Então, quantas mulheres não têm essas questões, né? Vai acabar daqui a pouquinho. Envolve as questões da família, né? Está dentro de um contexto social, trabalhar essas questões familiares, o contexto da expectativa do mundo, de poder se acalmar para poder estar mais presente, com mais contato, numa demanda que o mundo pede muito, né? Então, quando a gente olha isso, é muito complexo. E às vezes é um ajuste fino.
é um ajuste do sono, é um ajuste de auto-amor, de autocuidado, que é a proposta aí para mim, assim, do médico interior, que por isso que eu acho que realmente olhar para si mesmo e aprender a fazer isso consigo mesmo